Estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Beatriz Soares e daremos continuidade ao projeto Matal Solidário. O tema da aula de hoje será da administração pública. Esse tema ele é muito cobrado em concurso público e traremos aqui os principais pontos, incisos e parágrafos do artigo 37 e 38 que diz respeito dos aspectos gerais da administração pública para te auxiliar nos seus estudos de concurso público. Então, bora lá! Artigo 37 da Constituição Federal, ela traz os princípios gerais da administração pública, onde diz a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, os princípios gerais da administração pública, quais são? É o LIMP, tá? Então, lembrem, princípios gerais da administração pública. A atividade da administração pública, ela precisa ser limpa. Então, por conta disso, vocês vão lembrar do LIMP e vocês vão lembrar dos 5 princípios gerais da administração pública. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Legalidade. O que é o princípio da legalidade, professora? O princípio da legalidade nada mais é de que a atividade pública, a administração pública, ela só pode agir, executar qualquer ato mediante a existência de uma lei. Existe uma lei que manda ela agir daquela forma. E aí ela age com legalidade numa lei. Se não tiver lei falando para ela fazer ou deixar de fazer, ela não vai realizar aquele ato, porque ela depende da existência de uma lei prévia impondo ou autorizando o seu ato de administradora pública, tá? Isso é o que se traduz aí ao princípio da legalidade, que é uma lei determinando, prevendo a execução de determinado ato. A atividade da administração pública, ela é vinculada a uma lei. Tem uma lei e ela age conforme o que manda a lei. O princípio da impessoalidade, a gente precisa analisar sob 2 óticas. Aos administradores, que ela vai vedar privilégios a determinada pessoa, tá? Exemplo, concurso público. Já que a gente está estudando para concurso público, esse é o tema, é o objetivo, é a motivação dos nossos estudos, a gente vai utilizar como um exemplo. Os atos da administração pública, né, com base no princípio da impessoalidade, ela não pode privilegiar determinadas pessoas em concurso público. Porque é parente de fulano que tem o seguinte cargo, porque é parente de ciclano. Não pode, porque feriria o princípio da impessoalidade. Sob a ótica, princípio da igualdade, tá? Então, todos têm que ser tratados igual. Não é porque fulano tem isso, fulano tem aquilo, que ela vai ter aí qualquer tipo de privilégio, tá? Isso analisando sob a ótica dos administrados, que somos nós. Agora, quanto aos administradores, quem está lá no poder público, que está ali agindo em nome da administração pública. Princípio da impessoalidade referente a essa segunda ótica, nós temos que ela vai vedar uma promoção pessoal do agente público na publicidade oficial de atos, obras, programas, campanhas dos órgãos públicos em geral, tá? É uma vedação. Por isso que você não vê nenhuma obra pública, nenhum programa, nenhuma campanha exaltando uma determinada pessoa que ocupa algum determinado órgão. Porque um dos princípios da administração pública é a impessoalidade, tá? Você não pode promover ninguém nessas campanhas oficiais da administração pública. A moralidade, quanto ao princípio da moralidade, nós temos que é uma exigência de atuação ética do administrador público. Ele tem que agir com boa fé. Qualquer ato imoral pelo administrador será considerado nulo diante do princípio da moralidade. Todos os atos da administração pública
tem que estar preservando e consagrando o limp, tá? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. O que diz aí essa questão da publicidade? Nada mais é que é o direito à informação. Todos os atos da administração pública, eles são públicos. Então, em decorrência aí desse direito à informação, eles devem ser publicados para dar acesso a toda a população e garantir o direito à informação, e também para que produza os seus efeitos jurídicos. Porque, por exemplo, um ato normativo de algum órgão da administração pública, para ele ter validade jurídica, ele só terá após a sua publicidade, certo? Não tem como um órgão público cobrar nem dos seus administrados ou dos administradores o cumprimento de um ato normativo, por exemplo, se ele não foi nem publicado, tá? Então tem que ter aí, respeitar o princípio da publicidade. Já o princípio da eficiência, nós temos que é um princípio que passou a constar no texto constitucional a partir da emenda constitucional 19 de 98. Então, foi a partir de 98 que o princípio da eficiência ele passou a integrar como um dos princípios gerais da administração pública, tá? Antes, a máquina administrativa, ela se preocupava apenas em seguir a lei em prol do princípio da legalidade. Então, ela se preocupava em seguir a lei, o que estava na lei, nos regulamentos, em toda a questão aí da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, tá? Contudo, nós tivemos, nesse período, uma reforma administrativa, a qual a administração pública, ela passou a ter metas, objetivos e melhoramento em seu desempenho. Então, foi por meio dessa reforma administrativa que foi inserido no artigo 37 da Constituição Federal as escolas de governo para aperfeiçoamento do pessoal. Então, por força dessa reforma administrativa, surgiu aí o princípio da eficiência, em que os seus administradores, eles precisarão não somente atender a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, mas também a eficiência. Os atos da administração pública precisam ser eficientes para aí cumprir com os princípios gerais da administração pública. Agora a gente passa a analisar os incisos e parágrafos mais cobrados do artigo 37 e a gente finaliza aí com o artigo 38, tá? O inciso 1º do artigo 37, ele diz que cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, tá? Então, é direito tanto dos brasileiros como dos estrangeiros, conforme previsão em lei. Inciso 2 diz que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza, complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, aqui a gente tem a regra que para ocupar um cargo ou emprego público, você tem que ser aprovado em concurso público, tá? Só que existe uma reserva que poderá ser ocupada mediante nomeação para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então, essa pessoa não precisa ter concurso público para ser nomeada a um cargo em comissão. Inciso 3. O prazo de validade de concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, qual é o prazo previsto na Constituição Federal de um concurso público? São de 2 anos, até 2 anos. E ele pode ser prorrogável uma vez por igual valor. Então, o prazo pode ser até de 2 e ele pode ser prorrogável por mais 2 anos, tá? Em uma única vez. Então, um concurso público, ele pode ter, geralmente a maioria tem,
o prazo de 1 ano, e aí ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. Porque aqui fala prorrogável uma vez por igual período. Então, se o concurso público ele tem aí a garantia constitucional de ter o prazo de até 2. Mas se aquele órgão decidiu pôr no edital 1 ano, então esse é o prazo legal previsto para aquele concurso. Se porventura houver a necessidade de prorrogar esse concurso público, esse órgão ele pode, só que aí não vai ser por 2, tá? Vai ser por 1, porque é por igual período, tá? Então tomem cuidado aí com questões referente a esse inciso 3º, porque pode ter aí uma pegadinha, porque se você fizer uma leitura assim rápida, você fala, tá, então é de 2 anos e prorrogável uma vez por igual período, então 4 anos. E aí a banca traz um caso hipotético de um concurso público que tinha ali o prazo de 1 ano, e aí pergunta qual é o prazo máximo que esse concurso público ele pode ter. Aí você coloca 4, e aí vai estar errado, porque é por igual período da validade dele. Então, se ele só tinha 1, então vai prorrogar por mais 1 ano. Então, o prazo total será de 2 desse concurso, do caso específico, tá? Então, tem que se atentar à leitura do enunciado da questão para não cair em nenhuma pegadinha, tá? Inciso 4 diz que durante o prazo improrrogável, que é esse primeiro prazo que a gente acabou de falar, que é de até 2 anos, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo e emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Cai bastante esse inciso também. E essas funções de confiança é somente para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Próximo inciso é o 6. Diz a garantia à Associação Sindical dos Servidores Públicos. Então, nós temos que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Por que servidor público civil? Militar não tem direito à associação sindical? Não, militar não tem, tá? Então, cuidado aqui. Servidor público civil, ele tem esse direito à livre associação sindical, militar não. Direito de greve. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, o servidor público civil, ele vai ter o direito à livre associação e também ao direito de greve, tá? O direito de greve não está disciplinado na Constituição Federal. É uma lei específica que ainda não foi editada, que traz aí essas questões referente a como funciona o direito de greve de um servidor público. Nós temos posicionamento jurisprudencial referente ao direito de greve dos servidores públicos, que não vem ao caso se no seu conteúdo programático não consta lá doutrina e jurisprudência, tá? Se tiver somente a lei seca, a Constituição, Código Civil, Código Penal, você vai se limitar ao estudo somente do texto da lei. Inciso 8. Vagas para pessoas portadoras de deficiência. A lei, tá? Reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, se na sua prova vier assim, a Constituição Federal reserva um percentual de 3% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, os senhores colocarão que está errado, porque a Constituição Federal não traz nenhum limite, nenhum percentual. Ela só diz que quem é que vai reservar esse percentual? Vai ser uma lei, tá? Somente isso. Então, tomem cuidado, que a prova vai colocar lá que a Constituição traz percentual. Ela não traz o percentual. Ela traz a previsão de que uma lei vai trazer esse percentual, tá? Então, tomem nota com esse inciso 8.
O 9 traz questões referentes ao cargo temporário. Ele diz que a lei, aqui de novo, a lei, ela vai estabelecer os casos de contratação por tempo determinado quando houver a necessidade temporária de excepcional interesse público, tá? Então, quando os senhores virem cargo temporário, lembre, necessidade temporária de excepcional interesse público. Exemplo, pandemia. Ali a gente teve ali um período de excepcional interesse público, era temporário. Então, tinha necessidade temporária de contratar pessoal para ajudar ali no combate ao coronavírus. Então, foi possível a contratação por tempo determinado que iria ocupar o cargo temporário, e isso é constitucional, tá? Próximo inciso, o 11, é o teto constitucional. Esse inciso, ele é bem complexo, ele traz várias regrinhas e ele é bastante cobrado também, tá? Só que para ajudar, auxiliar os senhores a entender esse inciso, que ele é muito extenso, eu vou deixar para os senhores derem pausa agora nesse vídeo, fazer a leitura, e depois disso eu vou mostrar um resuminho, um quadro resumo que eu fiz para os senhores entenderem e visualizarem melhor o teto constitucional. Nós temos no inciso 11 e também no parágrafo 12 do artigo 37 essa previsão do teto constitucional. E esse quadro, ele traz de forma resumida todo esse texto do parágrafo 12 com o inciso 11, que diz que na União vai ser o subsídio do ministro do STF. Nenhum funcionário, servidor público vai receber mais do que o ministro do STF, tá? Porque o subsídio deles é o teto ali dos órgãos federais. Nos estados e Distrito Federal, nós temos aí a diferenciação de qual poder esse servidor público ele faz parte. Se ele for servidor público do Poder Executivo, vai ser limitado ali o seu subsídio ao subsídio do governador. Se for legislativo, vai ficar limitado aos deputados estaduais e distritais. E se for um servidor do Poder Judiciário, o subsídio deles será limitado ao subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do STF. Então, vai ter a limitação do tribunal em questão, que ele trabalha, é o TJ de São Paulo. Então, qual é o subsídio do desembargador do TJ de São Paulo? Esse vai ser o limite, só que esse limite aqui não vai ultrapassar, não pode ultrapassar também o 90,25% do STF, tá? E é aplicável também esse teto do Poder Judiciário não somente aos servidores do TJ, seja TJ de São Paulo, TJ Bahia, TJ Acre, seja qual for o órgão, tá? Mas desde que seja ali do Poder Judiciário. Vai ser aplicável também ao Ministério Público, aos procuradores e defensores públicos. Já no âmbito municipal, qual vai ser o teto? Vai ser o subsídio do prefeito. Então, resumidamente, nós temos aí esse quadro que vai te auxiliar aí na análise de um caso concreto, de um enunciado de questão de prova de concurso. Outro, referente a esse mesmo tema de teto, que é muito, muito cobrado, é o inciso 12, que diz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, tá? Então, legislativo e judiciário sempre tem que estar abaixo do executivo. Então, tomem cuidado porque é muito cobrado esse inciso 12. Vencimentos legislativo e judiciário não pode ser superior do Poder Executivo, tá? Então, quem tá aqui em cima é o Poder Executivo. Depois vem Legislativo e Judiciário em questão aí de teto de subsídio. Vedação de equiparação. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para efeito de remuneração de pessoal do servidor público. Não existe aí equiparação de salário, tá? É vedado pela Constituição Federal. Acréscimos ulteriores. O que é isso, professora? É futuros. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão a acréscimos ulteriores. Então, vamos supor que um servidor público, ele tem um subsídio dele, X, e aí ele tem, vamos supor, um acréscimo pecuniário de Y, referente à alimentação, e também de Z, referente à creche, para quem tem filhos aí menores de 5 anos. Posteriormente, depois de 5 anos, vamos supor, depois de 5 anos de serviço, ele recebe um outro acréscimo pecuniário por tempo de casa. Esse acréscimo ulterior, ele será calculado com base no subsídio X. Não serão computados, não pode ser levado em consideração esses acréscimos aqui que ele recebe, porque é vedado pela Constituição Federal essa acumulação, tá? Para fins de concessão de outros acréscimos. Eu não vou calcular esse meu novo acréscimo, esse meu acréscimo H, ele vai ter esse novo acréscimo. Eu não posso calcular com tudo, isso é vedado. É só com base na remuneração dele, tá? Isso daqui não pode integrar. Não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. E cai bastante, tá? Só tomarem cuidado com isso. Irredutibilidade. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. O que é isso, professora? Eles não podem baixar o valor. Se você recebe 3x, não pode, por uma lei ou por alguma questão aí financeira do órgão, baixar para 2x. Não pode, tá? É irredutível, é garantido. Esses 3x pode aumentar, o que não pode é diminuir. Inciso 16 diz sobre a vedação à acumulação de cargos públicos e empregos públicos. Cai bastante também. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa daqui é a regra. Em regra, não pode acumular cargo público, exceto, tem aí uma exceção. Então, tem casos específicos que eu posso acumular mais de um cargo público. E quais são essas hipóteses? Primeiro, tem que ter compatibilidade de horários e, se houver, eu posso acumular 2 cargos de professor. Exemplo, eu tenho um cargo de professor numa universidade federal de manhã e um cargo de professor numa universidade estadual à noite, tá? É possível aí acumular esses 2 cargos de professor porque existe aí a compatibilidade de horários. Segunda hipótese, um cargo de professor com outro técnico ou científico. Então, de manhã eu trabalho como professora na Universidade Federal e à tarde eu trabalho como técnica ou como científica num outro órgão. Esse eu posso se houver a compatibilidade. Terceira hipótese, 2 cargos ou 2 empregos privativos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. Então, eu sou uma profissional da área da saúde, tem aí a minha profissão, ela é regulamentada por lei e ela prevê aí essa acumulação de 2 cargos ou empregos desde que haja a compatibilidade de horários. Artigo 37, inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, ok? Então, qualquer empresa relacionada aí com a administração pública é aplicável a vedação da acumulação de cargos e empregos públicos. Prioridade da administração fazendária. Aqui é mais recorrente para quem fizer provas de concurso público das fazendas, tá? Mas pode cair, tá? No artigo 37 pode cair na tua prova. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão
dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. O que é precedência? É preferência, tá? Eles vão ter preferência. Vamos supor que o orçamento da administração pública em geral está complicado, né? A administração pública federal. Quem é que vai receber primeiro? Quais são os servidores públicos que vão receber primeiro? Vai ser quem faz parte aqui da administração fazendária, tá? São os servidores das áreas fiscais. Eles têm preferência aí em receber os seus salários, os seus subsídios. Por quê? Porque são eles que trabalham, que trazem dinheiro para a máquina administrativa, né? Que recolhem ali os impostos, que fazem as cobranças. Então, como são eles que trazem dinheiro para a administração, se porventura houver aí alguma questão envolvendo aí quem é que vai ser pago primeiro, por exemplo, vai ser quem? Vai ser eles, porque são eles que estão trazendo dinheiro para a administração pública para ela conseguir aí quitar com todas as suas despesas. E inciso 22, eu já adiantei o 22 porque está relacionado aí com a prioridade da administração fazendária. Diz que a administração tributária da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do estado, porque sem ela não tem dinheiro e se não tem dinheiro você não faz nada, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Inciso 21. Ele traz aí a regra da licitação, tá? Então, ele traz que, tirando alguns casos específicos, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo licitatório. Então, aqui a gente tem a regra da licitação. Só não vai haver licitação ressalvados os casos específicos em alguma lei. Parágrafo 1º. Publicidade dos atos oficiais, que eu já expliquei para os senhores quando estávamos estudando o caput do artigo 37, que tem o LIMP, né? Os princípios gerais da administração pública, e lá vimos os princípios todos os princípios, e vimos o da publicidade, que diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social dela, não podendo constar nomes. Aí aqui tem o princípio da impessoalidade também, temos o princípio da publicidade e temos o princípio da impessoalidade. Não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Não pode. Um dos princípios gerais da administração pública é a impessoalidade. Ela veda a promoção pessoal de qualquer autoridade ou agente público. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, quanto à responsabilidade por ato de improbidade administrativa, o parágrafo 4º, ele traz as sanções. Quais são as sanções aplicáveis a um servidor público ou até mesmo a um particular que cometer aí um ato de improbidade administrativa? Qual vai ser as sanções? Serão essas previstas no parágrafo 4º. Suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. O que ele trouxe é ali de perda ou prejuízo à administração pública. E ainda sobre esse mesmo tema, nós temos que a lei, então vai ter uma lei, que a gente já tem, a lei de improbidade administrativa, estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, ou seja, um particular que não seja servidor, ele pode ser responsabilizado por um ato de improbidade administrativa que causem prejuízos ao erário, prejuízo à administração pública, à máquina pública, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Responsabilidade civil objetiva do Estado. Ah, tá. Vimos que se um servidor ou uma pessoa particular cometer um ato de improbidade administrativa, vimos as sanções deles. E as sanções do Estado? Se eles trouxerem um prejuízo ou um dano a um particular, ele tem responsabilidade? Sim, ele tem. Está previsto no parágrafo 6º do artigo 37, que traz aí essa responsabilidade civil do Estado. Diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, na qualidade de representante do Estado, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, se você, uma pessoa particular, sofrer algum dano em decorrência de um ato de um agente público, tá? Ele estava ali no seu trabalho, desempenhando as suas funções, e o ato dele te causou um dano, e foi um ato ilícito, ele não deveria, e o que ele cometeu te causou um dano. Por conta desse ato, você tem, com base nesse parágrafo 6º, o direito de entrar com uma ação aí, requerendo aí a reparação desses danos, tá? E é consagrado também, nesse mesmo parágrafo, o direito de regresso contra o responsável. Você entra com a ação contra o Estado e o Estado que vai aí te indenizar. Depois, o Estado, se ele quiser, ele pode entrar com uma ação contra esse agente e requer aí o prejuízo que ele sofreu por conta aí de um ato ilegal que ele, nas suas funções, cometeu e atingiu aí um particular. Parágrafo 7º. Acesso à informação privilegiada. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Então, exemplo, o servidor público do Poder Judiciário tem acesso a informações, a documentos de pessoas particulares, por exemplo, ele tem acesso a uma informação privilegiada. Então, vai ter uma lei que vai disciplinar, vai trazer todos os requisitos e as restrições referente a esse acesso. Readaptação do servidor público. O servidor público titular de cargo efetivo, ele poderá ser readaptado, gravem muito bem essa palavra, para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a sua limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração de origem. Então, é bastante cobrado essa readaptação do servidor público. As bancas, elas costumam ter a readaptado, elas mudam para conduzido, vai estar errado, porque a Constituição fala readaptado. Outra informação que eles alteram: compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, fala que é só capacidade física, ou vou falar que é só a mental, e não, é física ou mental, tá? O dano que esse servidor sofreu, seja físico ou mental, ele vai ser readaptado num cargo que ele consiga, aí, conforme essas limitações, desempenhar o seu trabalho. E tem que ter ali o nível de escolaridade do cargo de destino, tá? Então, se ele tinha um cargo antes de sofrer um acidente, que trouxe aí essa redução da capacidade físico-mental, se ele tinha um cargo de nível médio, ele vai ser readaptado a um outro cargo de nível médio. Ele não pode ser readaptado para um cargo de nível superior, tá? Porque tem que ter ali escolaridade exigida para o cargo de destino. E qual é a remuneração que ele vai receber? Vai ser a que ele já recebia ou vai ser desse novo cargo? Pegadinha, cai bastante. Vai ser do que ele já recebia, do cargo de origem, tá? Não vai ser do novo cargo. Então, presta atenção que são essas palavrinhas aqui que geralmente as bancas costumam aí alterar. Artigo 38, para a gente finalizar essa aula referente à administração pública, nós temos servidores com mandato eletivo. Estudamos que existe a possibilidade de um servidor público ele se candidatar e ganhar aí para cumprir um mandato eletivo. Como funciona a questão do cargo que ele exercia antes? Artigo 38, ele traz essa resposta. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional,
No exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual, distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Então, se é servidor público federal, esse servidor público ele vai se afastar da sua função, do seu cargo ou emprego, para cumprir aquele mandato eletivo. Se for prefeito, se ele ganhou nas eleições municipais para ocupar um cargo de prefeito, ele vai ser afastado também do seu cargo, emprego ou função e vai ser facultado a ele. O que é facultado? Ele pode escolher, é uma faculdade. Ele vai poder escolher em optar qual a remuneração que ele vai receber. Ele vai receber a remuneração de servidor público ou ele vai receber a remuneração de prefeito. Ele pode escolher, tá? É uma faculdade somente aqui nos cargos de prefeito. Se for vereador, se ele ganhar para cumprir lá um mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, compatibilidade de horários novamente aqui, perceber as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, ele vai acumular, se houver compatibilidade de horários, o valor que ele já recebia referente à remuneração do cargo, emprego e função que ele já tinha, e vai ser somado à remuneração de vereador, tá? Será somado. A professora não tem compatibilidade de horários, ele não consegue trabalhar nos dois lugares. Então, ele vai poder optar igual o prefeito, tá? Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, nós temos aqui esses caras que eram servidores públicos e eles se elegeram e ganharam ali para cumprir um mandato eletivo, seja num cargo federal, estadual, distrital, seja como prefeito ou como vereador. Esse período em que eles ficaram afastados será computado para todos os efeitos legais, tá? Vai ser computado para tempo ali de serviço, de aposentadoria, de disponibilidade, vai ser contado. Só não vai ser contado esse tempo para promoção por merecimento, porque eles não estavam lá trabalhando, né? Então, a exceção é que por merecimento não vai ser contado. O resto, todos os efeitos legais, será contado. E para finalizar, inciso 5, nós temos, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Então, regime próprio de previdência. Esse regime próprio é do órgão em que ele é vinculado. É um servidor público federal, estadual ou distrital. Ele vai continuar sendo segurado desse órgão, tá? Da previdência social própria de servidores federais ou estadual, tá? Não, ele era um servidor municipal e ele se candidatou a vereador, por exemplo, e ele ganhou. E agora ele vai cumprir um mandato de vereador. Ele permanece segurado do regime próprio de previdência social daquele município. E aqui a gente finaliza esse bloco referente à administração pública e a gente se encontra na próxima aula.